A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Liberdade de Imprensa, tem a honra de recebê-los para o webinar Cancelamento nas Redes Sociais, Direito de Protesto ou Censura, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos a doutora Marina de Lima, presidente da Comissão Especial de Liberdade de Imprensa da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite a todos, a todas. Mais uma vez quero agradecer ao OAB pela oportunidade de dar esse espaço de diálogo, de discussão, de enriquecimento dos nossos temas. Quero agradecer à Secretaria das Comissões, que sempre nos apoia e nos sustenta na consecução desses objetivos. E quero um agradecimento especial aos colegas, a Daniele, o Spencer e o Marco, por toparem participar desse evento conosco. O tema é de uma importância, uma contemporaneidade ímpar, falarmos em cancelamento de redes sociais, aqui trazendo a indagação se é direito de protesto ou censura, mas tantos outros vieses certamente serão discutidos. É um tema relevante, é um tema atual, e esse é o compromisso da OAB com essas discussões de temas de interesse público e também de interesses na classe dos advogados. Meu agradecimento. Antes de qualquer cancelamento, vamos partir para o nosso evento. Daniele, com você a palavra. Olá, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar esse evento, mediando entre dois grandes palestrantes, que é o Dr. Marco Antônio e o Dr. Spencer. Eu vou disponibilizar aqui no chat, no bate-papo, o currículo de todos. Vou aproveitar que o gancho são redes sociais, então o currículo vocês terão de ler nas redes sociais. E eu começo a primeira pergunta, já vou fazer para o Marco Antônio. Ele tem um podcast muito legal, que é o Instituto Liberdade Digital, e fez um episódio só sobre esse assunto. E o nome do episódio e a minha pergunta para você, Marco, é Cultura do Cancelamento. O que é isso? Bom, boa noite a todos e todas que estão presentes aí. Eu cumprimento todo mundo aí na pessoa da presidente, a minha presidente da minha comissão, a qual eu pertenço com muito orgulho, que é a Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB. Cumprimento a Dani, que também é minha colega da comissão. Cumprimento o Spencer, aí, que é o presidente da Comissão de Direito Informático da OAB. Cumprimento todas as pessoas que estão ouvindo a gente, em geral. Então, Dani, a Dani falou, ela fez um jabá para mim. Realmente, a gente tem um podcast no Instituto de Liberdade Digital. Eu, o professor Diogo Reis, que é professor do Mackenzie, especialista em direito eleitoral, e vocês podem achar esse podcast em todas as plataformas de streaming. A gente também tem um canal no YouTube que transmite o podcast gravado. Eu gosto muito, mas eu sou suspeito para falar, né? Então, eu acho divertido, mas eu também sou suspeito para falar. Então, o que é a cultura do cancelamento, Dani? Essa história de cancelamento ela é uma história que remonta, pelo menos aí na doutrina especializada, a um filme de 1981 chamado New Jack City, A Gangue Brutal. Naquele episódio, o cara que era um gangster, que era o protagonista do filme, parece que é o primeiro registro do uso da expressão cancelar uma pessoa. Ele tinha uma namorada, e ele achou que a namorada o traiu, e aí ele disse, cancele aquela vadia, vou comprar outra. E isso também gerou uma música, enfim. E depois, anos depois, o termo cancelamento foi associado ao uso por minorias, principalmente no Black Twitter. Depois disso, nós tivemos uma invasão desses cancelamentos, principalmente depois do movimento Me Too e do movimento Black Lives Matter. E aqui no Brasil, a gente sabe de vários casos, né, dentre os quais Gabriela Pugliese e Carol Conká, que é o caso mais recente, que foi uma coisa que, caramba, surpreendeu todo mundo. Eu tenho informações mas são informações oficiosas, não há nenhuma metodologia na obtenção dessas informações, são só informações opinativas, mas que nos consultórios de psicologia hoje,
um dos motivos que mais levam os jovens a consultarem psicólogos por transtorno de ansiedade ou depressão é o cancelamento em redes sociais. Cancelamento não é uma coisa nova, Dani, e amigos e amigas. Cancelamento é algo que sempre existiu. Afinal de contas, quem não tinha seus amigos preferidos na escola e cancelava os outros que também não eram tão simpáticos assim? Quem não gostava de um determinado conteúdo e também não cancelava? Quem na vida não cancelou seu vizinho? Quem na vida não cancelou algo que efetivamente é um conteúdo que não era um conteúdo interessante? Nós temos episódios grosseiros na história a respeito de cancelamento. Um que eu gosto muito é a criação do Index Librorum Prohibitorium pelo Papa Gelásio VI, que era a lista dos livros proibidos pela Igreja Católica, e que colocou no ostracismo nada menos do que Copérnico, Galileu, Newton e outros livros de pensadores que eram racionais contra a Igreja Católica. Importante dizer também, né, Dani, que eu usei a palavra ostracismo, e essa história do ostracismo, ela remete, perdão, a Atenas. Em Atenas existia uma lei chamada Lei do Ostracismo. O sujeito, se ele cometesse uma falha muito grave, ele era banido de Atenas. E ele ia viver no exílio, chamava Lei do Ostracismo. Então, essa história de cancelamento, ela é antiga, mas como tudo, gente, tudo que a gente fala hoje no século XXI e nos dias de hoje, a gente vai pensar, cara, não há nada de novo entre o sol e a terra, como diz lá o Eclesiastes. Mas com a internet, a coisa assume uma vertente bastante aguda. Por quê? Porque hoje, com um botão, você consegue simplesmente apagar uma pessoa da sua vida. E na medida em que você transfere a sua vida para o ambiente virtual e você passa a viver dessa virtualidade, então é muito mais fácil, como essas relações elas são mais frívolas e frias, são relações líquidas, como disse Bauman, é muito mais fácil você também se desvincular dessas relações, principalmente deixando de seguir uma pessoa, deletando o perfil dessa pessoa, deletando as postagens dessa pessoa na sua timeline, no seu feed de notícias, e isso acaba sendo normal. A grande questão, Dani e amigos, é que hoje seguidores significam o quê? Significam dinheiro, status, poder, reputação. Então, não é simplesmente um cancelamento do clube da escola de gente que eu não gostava. Hoje você tem aspectos emocionais e financeiros, ou seja, financeiros e não financeiros relacionados à história de cancelamento. Portanto, o termo cancelamento, ele é recente na nossa história. A ação cancelamento é antiga na nossa história. E a dimensão do cancelamento é nova na nossa história em função da internet e das redes sociais. Obrigada, Marco. Vou passar agora a palavra ao Dr. Spencer. Dr. Spencer, em vista dessa introdução do Dr. Marco, nós precisamos mesmo cancelar as pessoas nas redes? Será que a gente não pode conviver também, de repente, com opiniões contraditórias que diferem das nossas opiniões ou até mesmo dos nossos conceitos? Boa noite a todas, boa noite a todos. Boa noite, doutora Marina, em nome de quem eu parabenizo a Comissão de Liberdade de Imprensa por esse evento. Doutora Daniela, muito obrigado por servir como nossa intermediadora aqui, debatedora, pelas provocações. E Marco, ouvindo a sua voz, eu lembrei. Mas a gente estudou juntos mesmo, eu lembro muito de você. Ele comentou no início que a gente tinha estudado juntos e é muito diferente, né? A gente não se vê há 18 anos, Marco. Verdade, cara, verdade. Quando eu vi sua foto ali, eu falei, nossa, ele... E eu sou um profissional de voz, né? Além de mexer com direito, eu mexo com voz há muitos anos. E ouvindo você, eu sou uma pessoa muito ligada em voz. E ouvindo a sua voz, voltou assim uma história muito boa da minha vida, assim, do nosso momento. A gente era muito diferente do que a gente é hoje, né? Muito menos quadrado. Que bom te ver, cara. Que prazer em te ver. Daniele, obrigado pela sua pergunta e parabéns, Marco, pela sua introdução. Eu até pensei em falar alguma coisa, mas você falou tudo, então vou falar um pouquinho daquilo que me cabe aqui. Respondendo a doutora Daniele com uma outra pergunta, que é a mesma pergunta, não sei. Podemos?
A grande verdade é que o ser humano, por conta de uma extrema possibilidade de se posicionar, talvez protegido por um falso escudo de uma anonimidade, o ser humano se encoraja de fazer algumas coisas na rede que não se encoraja de fazer na vida real, né? Possivelmente, se a gente estivesse na escola, como o Marco falou, dependendo do tipo de pessoa que nós quiséssemos cancelar, um esforço de cancelamento dessa pessoa seria mais prejudicial a nós mesmos, que poderíamos, por que não, lembrando daquele filme Te Pego Lá Fora, da Sessão da Tarde, nós poderíamos mais nos dar mal do que nos dar bem. Mas isso é uma questão inerente à nossa sociedade virtualizada. Essa coragem de tomar certas posições faz parte da coragem gerada por aquilo que a criminologia da informação e a sociologia da informação chamam de cyber shield, né? O escudo que a tela representa nos nossos comportamentos. E é importante que a gente comece falando sobre algumas questões que me parecem muito, muito curiosas. Quando eu escrevi um livro, o último que lançamos, que era um livro sobre stalking e cyberstalking, uma das coisas que nos chamou muito a atenção foi a possibilidade de nós pensarmos a situação de cyberstalkings físicos, verdadeiros, né, de pessoas que sofrem depois as consequências reais do cyberstalking, e nós começamos a refletir e chegamos à conclusão, isso daqui não é uma novidade para a doutrina, que existem stalkings empresariais. E aí, pensando um pouquinho em cancelamento, eu me lembrei que eu sigo uma empresa, desculpa, eu sigo um perfil do Instagram que se chama Novos Produtos. E esse perfil, ele tem um hábito, eu não conheço o dono desse perfil, deve ser uma moça, porque ela tirou uma foto do cabelo, eu acabei de checar aqui. Esse perfil tem uma prática que é o seguinte: ela compra um produto, vai lá na loja, compra um produto, como por exemplo ela fez na semana passada, ela comprou o Nescau de chocolate branco, uma coisa assim, ou Toddy de chocolate branco, ela testa e ela toma uma posição. Ela fala, esse produto é bom ou é ruim? Essa posição é dela. Essa posição, ela nunca negou que essa posição é dela. Se ela acha que o produto é ruim, ela começa um movimento chamado cancela. Deixa eu ver se eu consigo falar para vocês. Chama aqui, novos produtos. Então, ela simplesmente cancela esse produto. Ela tem 2,8 milhões de seguidores. Eu não conheço essa pessoa. Eu só sei que esse é um perfil bastante interessante no mercado de relação de consumo, e ela pega e diz, cancela. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas mais ou menos umas 2 ou 3 semanas atrás, todos os chocolates da Lacta perderam um pouco de gramatura, perderam um pouco de tamanho e um pouco de peso e mantiveram os preços. Ela começou uma campanha que era cancela Lacta, ou cancela Nestlé, agora não me lembro qual era o chocolate. E há não só um movimento de cancelamento de pessoas, mas também há um movimento que talvez se chame cancelamento de produtos, que por um lado tem uma legitimidade, né? Não posso dizer que o boicote ou o esforço de autotutela, né? Eu sou do direito criminal, o esforço de autotutela não seja razoável dentro de certos limites. Mas assim como o esforço de cancelamento, quando focado em empresas e produtos, pode ter um nobre propósito. Por outro lado, nós temos visto o STJ confirmando condenações de pessoas que, por exemplo, vão até um consumidor.gov, reclame aqui, e reclamam de uma empresa com a intenção de desconstruir a imagem dessa empresa. Possivelmente, no futuro, nós vamos ver respostas judiciais desses esforços de cancelamento. É um início que eu começo apresentando para todos. Eu também queria acrescentar a esse nosso debate, Marco, a ideia de que existe uma outra expressão bastante utilizada, aliás, especialmente utilizada no ano passado e nesse ano a partir dos cancelamentos oficiais do Donald Trump nas redes sociais, que é a expressão ghosting, né? A expressão norte-americana to ghost alguém não necessariamente é um cancelamento, um esforço para essa pessoa desaparecer, mas sim um esforço para essa pessoa ser ignorada. E aí eu jogo na provocação aqui. Será que existe uma diferença entre cancelamento e o ghosting? Será que os dois geram as mesmas consequências? Afinal de contas, queiramos ou não queiramos, o presidente Donald Trump está banido das redes sociais. Então, devolvo a pergunta para o professor Marco, para a gente construir um pouquinho de reflexões nesse sentido. Bom, enfim, você terminou falando aí, Spencer, do nosso querido
mais ou menos, Donald Trump, e a gente teve essa questão dos atos de 6 de janeiro deste ano, da invasão do Capitólio, e de fato ele foi suspenso por tempo indeterminado no primeiro momento, e agora chegou a galera aqui em casa, como todo mundo pode perceber, né? Por enquanto eu estava tranquilo, agora não estarei mais. E aí teve toda essa discussão a respeito da suspensão por tempo indeterminado. E isso, no fim das contas, é um cancelamento. O que aconteceu foi, de fato, o cancelamento do perfil do Donald Trump, principalmente no Twitter. Depois, o Oversight Board do Facebook acabou decidindo, olha, Facebook, você tem 6 meses para decidir o que você vai fazer com o perfil do Donald Trump. E até agora, pelo que eu sei, não aconteceu nada com o perfil do Donald Trump. Então, eu entendo o seguinte, você colocou uma questão bastante interessante, que é esse tema do ghosting, né? Que é muito parecido com aquele tema que eu comecei falando aqui, que é a questão do ostracismo, né? Em uma determinada maneira, penso eu, os dois fenômenos são bastante parecidos, eles são similares até, num determinado grau. Por quê? Porque os efeitos práticos de você ignorar alguém, de você cancelar alguém, num determinado grau, são os mesmos, né? Agora, do ponto de vista de severidade, e aí tem efeitos práticos com relação a isso, o cancelamento ele equivale muito mais ao banimento e o ghosting equivale a uma suspensão, se a gente for usar uma analogia, né? Acho que, nesse sentido, me parece, e aí, usando o mote do nosso encontro de hoje, me parece que o ghosting está muito mais ligado a um protesto do que propriamente o cancelamento, que está muito mais ligado a uma intransigência e a impossibilidade de você conviver com um pensamento que não lhe é aprazível. E esse é o grande problema do cancelamento. A pessoa ela não consegue conviver com aquilo que lhe desagrada. E aí ela decide cancelar um perfil, cancelar alguém que até outro dia ela adorava. Então, só para a gente ficar nesse mesmo tema, eu entendo que são gradações diferentes e fenômenos diferentes, mas num determinado grau, o efeito prático é o mesmo. Mas agora, com relação à continuidade do tema, né, eu tenho o Instituto de Liberdade Digital, a que eu tenho a honra de pertencer, a gente acabou de fazer uma pesquisa sobre o cancelamento. Nós tivemos aí uma quantidade importante de respondentes e a gente está escrevendo o artigo, né? Ele deve ser finalizado aí nas próximas semanas. Eu já queria dividir alguns dados que foram coletados aqui com a nossa amostra. E é bastante interessante isso, né? Nós tivemos uma pergunta nessa pesquisa Peraí, Bia, calma aí, amor. A gente tem uma pergunta nessa pesquisa que mostra que as respostas podem ser bastante elucidativas. A pergunta é, sobre sua interação nas redes sociais, você já excluiu algum amigo ou familiar por postar opiniões diferentes das suas? 38% das pessoas excluiu um amigo ou familiar por postar opiniões diferentes das suas. 38% das pessoas. 2. Deixou de falar com algum amigo ou familiar por possuir opiniões diferentes? 29% das pessoas. Agora, então você está falando de família e amigos. Agora, quando o papo é influenciador, deixou de seguir algum influenciador ou famoso por postar opiniões diferentes das suas? 62% das pessoas. Então, a gente consegue saber que as pessoas são mais resilientes a quem é amigo e família e não tão resilientes para quem é influenciador ou uma pessoa famosa. Então, talvez a hipótese de reforço, de um vínculo mais reforçado entre as pessoas, faça com que ela seja mais tolerante com opiniões que sejam diferentes. E isso pode significar que, efetivamente, o cancelamento não seja exatamente uma censura, e possa parecer mais um protesto. Eu queria que você comentasse um pouco disso. O que você acha, Spencer? Se é mais protesto, se é mais censura, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bacana, olha, eu vou criar uma terceira via também, porque eu queria fazer essa provocação quando eu li o nosso tema aqui. Existe uma terceira via e que ela toda vez que a gente fala em cancelamento, a gente sempre está limitado a um tipo de cancelamento. Por isso eu quis iniciar provocando um pouquinho nessa questão de cancelamento empresarial ou de produto ou de serviço. Eu vou usar um raciocínio que depois eu vou retomar lá na frente, que é o raciocínio do delito de perseguição.
Então, eu enxergo cancelamento como sendo possivelmente uma justificativa de censura, possivelmente uma justificativa de protesto, mas eu também enxergo o cancelamento como mais dois raciocínios. O primeiro raciocínio é um raciocínio justificador de violação de concorrência. Eu acho que isso é bastante interessante para se falar. Já temos no escritório casos de empresas que procuram pessoas influenciadoras para criar uma cultura de cancelamento em relação a outra pessoa que patrocina ou apoia ou divulga uma outra empresa, para que uma empresa prevaleça sobre outra nas publicidades do meio digital. Então a gente já identifica, isso é só um exemplo, empresa A muito famosa, empresa B muito famosa, empresa A tem um social influencer, um digital influencer que tem 10 milhões de seguidores, empresa B tem um social influencer que tem 10 milhões de seguidores. Um dos influenciadores, ele é instado pela empresa que o patrocina genericamente a fazer um movimento de campanha contra essa outra empresa, e o que se vê é o uso da cultura do cancelamento como forma justificadora de concorrência desleal entre empresas, né? Trazendo um pouco da nossa experiência do direito criminal. Também já vi, porque participei das mesas públicas de debate da composição da legislação de desinformação prejudicial, que é o de fake news, fui um dos desenvolvedores de um dos projetos de fake news do senador Eduardo Gomes. Em conversando com deputados federais, percebi, no mesmo sentido, que há um esforço, e eu estou falando agora de fake news, mas eu já vou entrar um pouquinho mais na resposta do Marco, um esforço justificador, que talvez fosse uma quarta via. Então, esse deputado dizia o seguinte: toda vez que surge hoje uma situação que me desagrada dentro do Congresso, toda vez que alguém pega e fala assim, peguei o Spencer desviando dinheiro da vacina X, imediatamente a pessoa que foi acusada disso, seja ela responsável pelo desvio ou não, ela fala fake news. Fake news, isso é fake news, intriga, isso é uma tentativa de fazer com que o meu partido seja prejudicado por conta. Então, há uma cultura, não sei se só política, mas há uma cultura que deve ser talvez uma quarta via justificadora. Eu identifico, então, esses raciocínios para a gente fazer para aumentar essa provocação. Mas limitado na pergunta do Marco, e restrito, claro, àquilo que ele me coloca, eu imaginando que não existam esses lados malignos das empresas, esses lados malignos dos políticos, esses lados malignos de pessoas que utilizam uma certa esfera de cultura social para justificar atos não tão adequados, eu classificaria a lógica do cancelamento muito mais como protesto. Eu aproveito aqui e já vou lendo as perguntas que o pessoal está fazendo e vai provocando vocês mais ainda. A pergunta aqui, doutor Marco, aproveitando que você comentou alguma coisa sobre a política também, a Ana Clara Garcia Bragrini, ela pergunta, doutor Marco, o senhor acha que a polarização política engloba a questão do cancelamento, já que vivemos nas nossas bolhas sociais? Oi, Ana Clara, tudo bem? Tudo bem de novo para todo mundo? Não há dúvida disso, né? A gente costuma dizer, é muito interessante, né? Porque a gente acha que a gente sempre vive uma época única. A gente acha que a gente sempre é privilegiado e que, puxa, como o mundo é incrível que a gente vive. Com certeza, todas as pessoas que pisaram nesta terra pensaram a mesma coisa a respeito das épocas delas, né? E, nesse sentido, não dá para afirmar que hoje nós vivemos uma sociedade mais polarizada do que a sociedade do passado, mas que não há dúvida nenhuma que as relações humanas se tornaram mais superficiais com o passar do tempo e com a digitalização das comunicações, eu acho isso fora de dúvida. E, nesse sentido, existe uma tendência que é inclusive motivada, né, Ana Clara e amigos e amigas, a você tomar partido com base na superficialidade. Nós sabemos que as pessoas, em geral, de acordo com um estudo que foi publicado na revista Nature, e depois eu posso dividir para quem interessar, mas é fácil de achar na internet também, as pessoas tomam juízo lendo as manchetes das notícias. Ninguém tem tempo para nada. Então, eu sempre acho que eu estou devendo. Logo, eu não tenho tempo para entrar numa notícia para ver se o conteúdo, por exemplo, bate com a manchete. E esse é
um terreno fértil para as notícias falsas, para a desinformação, para as chamadas fake news. Então, isso acontece e, infelizmente, é natural de hoje. Por isso que é muito importante nesse sentido, deixar que as próprias redes sociais, os provedores de aplicação, moderem o seu conteúdo, né? Coisa que a última medida provisória, a 1068, do governo, que acabou sendo, de maneira quase inédita, devolvida pelo Senado, dada a sua flagrante inconstitucionalidade, queria extirpar das redes sociais, porque, caso contrário, as redes sociais e a internet serão um antro de desinformação ainda maior do que no caso, a internet é. E aí pode acontecer aquilo que o Owen Thies chamou de efeito silenciador do discurso, que é efetivamente o discurso mais alto, falado pela maioria, que tem mais permeabilidade, ele cala o discurso minoritário e tanto faz se o discurso mais alto é o verdadeiro ou falso, o discurso minoritário é o verdadeiro ou falso. Então, claramente, a internet, Ana Clara, ela é uma extensão da nossa vida. Na verdade, isso aqui é uma extensão da nossa vida. Eu tenho um amigo professor que costuma perguntar: a quantos metros você está do seu celular? Se eu fizesse essa pergunta para vocês provavelmente vão falar: nossa, meu celular está na minha mão, né? Porque a gente não consegue, a gente faz carinho, a gente alisa, passa no rosto. Ele tem um design, que é um design feito para você ficar nele, né? É a tal da economia da atenção. O Reed Hastings, CEO do Netflix, falou que ele concorre com o sono das pessoas, porque ele quer que todo mundo assista Netflix enquanto está dormindo, né? Porque para ele é interessante. Então, essa é a extensão da gente. Se na política nós temos posições divergentes e a superficialidade da internet faz com que essas opiniões divergentes elas sejam não discutidas de maneira aprofundada, eu entendo que há sim um aumento da intolerância. E, na verdade, que o cancelamento, não há dúvida nenhuma, Ana Clara, o cancelamento ele representa, de certa forma, intolerância. O cancelamento ele representa uma pouca aptidão a você entender e respeitar o que é divergente. Sendo que, na democracia, nós precisamos aprender a respeitar o que é divergente, o que é diferente. É aquilo que John Stuart Mill, ele costumava ficar aqui bem pertinho de mim, no ensaio que ele fez, chamado On Liberty, para o Senado, para a Câmara Alta da Inglaterra, no século XVIII, explicou a respeito da verdade, né, e a respeito do respeito à divergência. O Stuart Mill falou uma coisa muito simples. Ele falou que se você calar o outro em uma discussão, você não deixar o outro falar, porque você acha que só você tem a verdade, o que vai acontecer se a verdade estiver com o outro? Você não vai conhecer a verdade. E se meia verdade estiver com o outro? Você não vai conhecer a verdade inteira. Portanto, homem, ouça os outros. E a gente sabe, vários estudos apontam que o pensamento divergente é o pensamento mais construtivo. Dessa maneira, há evidentemente uma representação e aí eu não sei, Ana Clara, se é do mundo físico, que é intolerante, para o mundo lógico, que vira intolerante, ou se é do mundo lógico, que é intolerante, para o mundo físico, que é intolerante. Porque existe aí uma sinergia, uma sinestesia que é bastante difusa, pelo menos na minha opinião. Doutor Spencer, essa intolerância comentada aqui pelo Dr. Marco, eu já emendo com uma pergunta da Carla Leixo de Oliveira. A seu ver, o cancelamento pode ser comparado ao linchamento? Uma boa pergunta, porque eu tinha até escrito aqui linchamento como uma das expressões. Então a resposta depende. Depende do grau, né, do nível que o cancelamento vai atingir. Então, você tem situações em que um cancelamento vai ter exclusivamente uma função, como o Marco falou, uma função de insurgência ou de protesto. Mas você tem situações que o objetivo desse cancelamento é econômico, né? Ele mesmo falou, né? O que vale a curtida, o que vale os seguidores? Dinheiro. Então, se o linchamento for reativo e exclusivamente focado numa situação de reação de comportamento não tolerado, ok, pode ser comparado com uma espécie de linchamento. Lembrando que o linchamento, né, ele tem o raciocínio do linchamento acaba gerando a lógica de um delito contra a sua integridade física.
Mas a cultura de um cancelamento que extravasa a ideia de reação simples e protesto simples vai gerar problema de imagem, vai gerar problema financeiro. Então, ele, dependendo do seu nível, ele extrapola a questão do linchamento e chega em outras esferas do direito criminal, por exemplo, né, que é a minha área. Mas acho que tem mais o que falar. Existe outro ponto que tem que ser levado em consideração para colorir o debate sobre um cancelamento. Vocês devem ter acompanhado que no mês passado, no mês de agosto, entrou em vigor, na verdade no mês de julho para o mês de agosto, entrou em vigor com muito mais força e passou a ser praticado com muito mais força dentro do ordenamento jurídico brasileiro, o artigo 147A. No Código Penal, o artigo 147A é o delito de perseguição. E se nós levarmos em consideração a leitura do tipo de perseguição, 147A, ele está extremamente perto da cultura do cancelamento. Ou seja, possivelmente o cancelamento ele pode extravasar uma lógica de linchamento puro, encostar em crime patrimonial, extravasar a lógica de pensamento de linchamento puro e passar a violação de imagem, violação de honra, concorrência desleal, e ele pode chegar até o raciocínio de um delito de perseguição. A leitura do 147A é muito interessante. E o 147 foi muito mal montado, o 147A. Ele foi muito mal montado. Primeiro que ele deixou tão amplo que cabe o cancelamento ali. Eu já vou mostrar para vocês como cabe. E segundo, que ele também admite um raciocínio exatamente oposto a esse que eu fiz agora. Por exemplo, imagine uma situação em que eu não quero que uma pessoa acompanhe mais o meu trabalho. Imagine uma situação que o oposto do cancelamento. Eu sou uma pessoa que poderia ser cancelada, mas eu, antes de, percebendo que eu posso entrar numa situação de cancelamento, eu reajo, vou atrás da pessoa que poderia gerar um movimento reativo de cancelamento ou de prejuízo a mim, e eu acuso essa pessoa de estar me perseguindo. Então existe hoje, por conta desse tipo penal, a possibilidade de eu preventivamente a um cancelamento, percebendo que um cancelamento é possível, eu provoco criminalmente aquela pessoa que pode me prejudicar lá na frente. Isso é um contrassenso absoluto no que se refere a direito criminal. O direito criminal não tem essa finalidade, né? Ele não tem a finalidade de ser o primeiro recurso que você vai utilizar numa situação de possível lesão. E olha só que coisa curiosa. Veja se isso é possível. Veja se não existe uma lógica em relação ao que eu vou ler e em relação ao que o professor Marco falou que é o cancelamento. Artigo 147A, delito de perseguição, que o mundo chama de assédio. Né? Eu, pessoalmente, na minha área do direito criminal, chamo o movimento, um amplo movimento que inclui cyberbullying, cyberstalking, stalking, bullying, assédio moral, assédio sexual e tantos outros assédios. Eu tenho um nome para isso que é importunamento ou importunação. A minha coautora já chama de assédio no sentido amplo. Mas então vamos ler o 147A para ver se isso não poderia ser encaixado como um cancelamento. 147A fala assim, eu vou dividir, né, de uma forma bastante prática para que a gente veja se alguma dessas funções, dessas leituras desse tipo penal, poderiam se encaixar no movimento de cancelamento. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio. Paro aqui. Se é reiteradamente por qualquer meio, inclui o meio informático, não há dúvida, então não vou ficar repetindo isso, não é necessário, mas se é perseguir reiteradamente por qualquer meio, a cultura do cancelamento que acontece através de meios virtuais estaria inserida nisso, caso houvesse o núcleo do tipo que é perseguir. Então, perseguir reiteradamente, ameaçando a integridade física, ameaçando a integridade psicológica, restringindo a capacidade de locomoção. Até aí eu não achei que o cancelamento está envolvido. Mas agora vem. Perseguir alguém reiteradamente, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. E esse tipo específico, essa parte final do delito de perseguição, me parece o jeito que o direito criminal faz para perseguir quem perseguiu. O direito criminal pode ser acionado para, numa situação de cancelamento, fazer com que alguém que legitimamente fazia um movimento, por exemplo, de protesto, acabe sendo responsabilizado, porque nesse protesto reiterado, ou nesse esforço reiterado de afastamento daquela pessoa, influencer, ou seja, quem for, ela acaba lesionando a sua integridade psicológica. Muito amplo, muito mal construído e muito prejudicial a esta lógica. O nosso público está bem... Opa, desculpa. Não, eu só vou complementar uma pergunta, aproveitando que estou na mesa. Isso englobaria situações
que você cancela o seguidor, porque também é uma possibilidade, bloqueios de seguidores. Isso estaria abarcado nesse exemplo que você deu? Absolutamente, com certeza. E você pode fazer um bloqueio seletivo, justificado por direito criminal. Esse seguidor eu não quero mais, este aqui seletivamente não me interessa, esse sim, esse não, esse pode me prejudicar, esse não. Você pode até criar uma tarefa, uma força-tarefa daquelas empresas que fazem exatamente essa administração de mídias, para que ela selecione essas pessoas, bloqueie e justifique esse bloqueio, né? O que, de novo, vai de encontro com a ideia da medida provisória cancelada. Tem mais uma pergunta. Eu juro que eu não estou combinando nada com os participantes, mas eles estão muito interagidos com vocês. E a pergunta para o Marco é um participante anônimo. A cultura do cancelamento ainda pode ser interpretado como um poder punitivo, uma necessidade de ser detentor de fazer justiça com as próprias mãos, principalmente dos grupos mais fragilizados? Bom, queria dizer para todos que o anonimato é proibido, né, pelo inciso 4º do artigo 5º da Constituição. Só que essa pergunta do nosso colega ou da nossa colega anônima mostra que não é bem assim, né? Porque se o anonimato fosse proibido, de fato, isso não seria possível. Só para dizer também que a outra pesquisa que a gente vai fazer no ILD é sobre o estado do anonimato do Brasil. E a gente já tem umas hipóteses que a gente quer provar. O anonimato é uma questão bastante interessante na internet. E, na nossa opinião, a parte final do inciso 4º do artigo 5º já não deve ser interpretado da mesma maneira que foi interpretado em 1978, quando ela foi incluída pelo Constituinte originário. Mas a questão que é bastante... Eu me perdi, Dani. Você repete a questão para mim, por favor? Desculpa. Se pode ser considerado uma espécie de autotutela, mano. Não tem problema. A cultura do cancelamento ainda pode ser interpretado como um poder punitivo, uma necessidade de ser detentor de fazer justiça com as próprias mãos, principalmente dos grupos mais fragilizados. Essa história dos grupos mais fragilizados e do fazer justiça com as próprias mãos, a história do cancelamento surgiu justamente com isso, né? Quem se apropriou do termo cancelamento foram as minorias, LGBTQIA+, as minorias étnicas, as minorias raciais. Então, por isso que a dúvida exposta na pergunta, que é o mote do nosso encontro de hoje, se é protesto ou se é censura, né? Porque, efetivamente, a modalidade de protesto como uma defesa, né? Não há dúvida nenhuma que ela é legítima e ela existe. E, às vezes, é o único modo que as minorias têm de serem ouvidas, né? Porque eu tinha falado no meu speech anterior, quando eu tenho uma maioria que é muito ruidosa, a minoria não é ouvida. Então, a minoria ela tem que ter instrumentos para poder ser ouvida. Um desses instrumentos clássicos que todos nós aqui conhecemos e adoramos de paixão é o Poder Judiciário, que é contra-majoritário. Enquanto o Executivo e o Legislativo são majoritários, o Judiciário é contra-majoritário, porque o Judiciário tem que observar a lei e não a vontade do povo ou do eleitor, né? Então, a ideia é que, sem dúvida nenhuma, isso pode caracterizar uma situação de autotutela, como disse Spencer, pode caracterizar, sim, uma situação de protesto, e, nesse sentido, uma situação legítima de protesto. A gente não pode esquecer que o direito ao protesto é uma das vertentes do próprio direito à livre manifestação de pensamento. Então, o protesto é uma das formas de você materializar a liberdade de expressão. E não tem nada de errado com isso. Se você perguntar para mim, e aí, é censura ou protesto? Depende. Depende muito. Depende do contexto, depende da avaliação e depende da intenção da pessoa, efetivamente. Se a intenção da pessoa é calar, é censura. Se a intenção da pessoa é se posicionar contra, é protesto. Perfeito. Doutor Spencer, a Rafaela Josia Holanda, ela pergunta aqui para o senhor, você acredita na possibilidade de uma tipificação de um crime próprio para o cancelamento virtual, além de stalking ou crimes contra a honra? Rafaela, obrigado pela pergunta. Eu sou extremamente contra um direito penal máximo. Todo estudante de direito penal, todo professor de direito penal, toda pessoa que aprofunda no direito penal vai dar a mesma resposta para você. Quanto menos direito penal, melhor. Cada vez que eu crio uma situação em que eu superespecifico uma conduta, eu prejudico o direito penal.
O direito penal tem que ser bem amplo, de modo a que eu pegue, levando em consideração que nossa sociedade é uma sociedade kantiana, ou seja, garantista, limitada ao princípio da legalidade penal. Cada vez que eu crio um tipo penal muito específico, como, por exemplo, seria um tipo penal só para cancelamento, eu coloco 2 problemas ao menos 2. O primeiro problema é que toda vez que eu não estou exatamente nesse quadradinho da especificidade plena, eu pego todo o resto das pessoas que praticam atos prejudiciais, ofensivos, e torno essas pessoas impunes. Isso vai dar uma sensação amarga de não justiça social. Vai dar uma sensação amarga de não aplicação de lei penal para muitos outros casos. É o grande caso do stalking. O stalking devia ser um grande delito de assédio ou um grande delito de importunação e que você pudesse, por exemplo, colocar até o bullying dentro dele. Mas não, eles criaram 4 condutas, 2 núcleos de tipo, super especificaram, revogaram o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais e hoje em dia está cheio de condutas que já não tem mais como serem punidas. Então, sob o argumento de se supercriar, de se reagir a certos momentos sociais, isso o professor Silva Sanches, o professor espanhol há muito tempo fala, você expansiona um ramo do direito. Então, a resposta que eu daria para você é, de jeito nenhum. Quando a gente pega uma tendência, que eu acho que é uma tendência perene, né? Uma coisa que vai permanecer existindo na sociedade. Quando você pega uma tendência e você criminaliza, você automaticamente descriminaliza outras coisas. Então, a supercriminalização gera a sensação amarga de não punição e também gera a sensação de excesso de direito penal ou de direito penal muito específico. Uma sociedade informática que foi construída sobre a égide das lógicas norte-americanas de pensamento está muito mais propensa a receber controles administrativos do que controles penais. É a minha forma de entender. Se você, por exemplo, fizer a leitura da legislação contra a desinformação prejudicial na Alemanha, você vai ver que a forma como se trata na Alemanha a informação que chega no público é completamente diferente da que se trata aqui no Brasil. Então, por exemplo, lá você tem um conselho neutro de empresas e pessoas que dizem se a informação é ou não é prejudicial e decidem se vai haver ou não a saída disso. Do ordenamento jurídico. Então, toda vez que se tem uma resposta mais madura, a resposta não é penal, especialmente nos ambientes informáticos. A resposta, na maior parte das vezes, é uma resposta administrativa. Eu vou aproveitar que não tem mais nenhuma pergunta e a gente ainda tem aí uns 10 minutinhos e vou tirar uma curiosidade que eu quero ouvir o Marco responder essa minha pergunta. Marco, afinal de contas, a cultura do cancelamento, ela é boa ou ela é ruim? Eu não acho, Dani, que seja uma questão necessariamente binária. Eu gosto de pensar que a gente está lidando com direitos fundamentais e os direitos fundamentais não são binários, né? Ao contrário, né? Como diz a Alexia, eles são mandados de otimização, fundados, portanto, de cunho principiológico, que são muito mais complexos do que a gente pensa, né? Por exemplo, e aí falando sobre liberdade de expressão e falando sobre a medida provisória 1068, a respeito da qual nós comentamos anteriormente, que acabou, felizmente, devolvida. A ministra Rosa Weber já tinha dado a liminar na ADIM do PSB 6691, enfim, graças a Deus ela nem efeitos conseguiu produzir. Quando você fala numa medida provisória como aquela, que enumera um rol taxativo de matérias que o provedor de rede social pode excluir, e se ele excluir outras, isso pode caracterizar censura nos termos da própria medida provisória. Quando você fala isso para uma pessoa desavisada, a pessoa fala, nossa, essa é a medida provisória da liberdade de expressão. Por quê? Porque eu estou evitando que os moderadores eles retirem conteúdo. Eu estou colocando números clausos de conteúdos para retirar. Só que, como eu expliquei anteriormente, o problema não é necessariamente esse. A liberdade de expressão nunca é linear. O problema é que pode ser que ficaram de fora conteúdos mais atrativos, nada obstante tóxicos, e que, portanto, transformarão as redes sociais num ambiente inóspito. É como eu falei, a desinformação, que tem mais apelação, que ela dura mais tempo, ela atinge mais pessoas e ela é mais compartilhada. O MIT desvendou isso em 2019. Então, a desinformação, ela tem muito mais chance, e aí outros estudos também mostram que ela é muito
mais sedutora do que a informação. A mentira, nesse caso, é muito mais sedutora do que a verdade nas comunicações e, sobretudo, na rede social. E se essa mentira ela for repetida 1000 vezes, como disse Goebbels, aquele nefasto, nesse caso da internet, pode ser que ela se torne uma verdade, sim. Né? Eu sei que, não sei se foi o ministro Luiz Fux que falou que uma mentira dita 1000 vezes não se torna uma verdade, e etc., mas eu, com todo respeito, discordo. Uma mentira dita 1000 vezes e por muita gente na internet pode se transformar numa verdade, sim. Não nos esqueçamos que todo mundo aqui leu o livro de história, né? Todo mundo estudou história. Mas a gente tem que ter a percepção que a história é uma versão contada pelo vencedor. Não é necessariamente a verdade, que é outro papo. Né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é isso. Deixa eu complementar, posso? Pode, vontade. A Daniela pergunta alguma coisa sobre doutrinas. O Marco já fez o jabá do podcast dele, o jabá desse livro aqui, olha, esse livro Cyberterrorismo, que nós escrevemos, ele tem um capítulo só sobre informação e prejuízo de informação. Inclusive conta com a questão do cancelamento também. Agora, sobre censura, e eu não sei se eu posso ousar falar numa comissão de liberdade de imprensa sobre censura, toda vez que falo sobre cancelamento e falo sobre censura, eu uso uma frase que acho que eu aprendi quando era muito novo, uma frase, nada, uma história que meu pai me contava, que era o seguinte, ele dizia assim, a lógica do contraditório é você ter uma informação e essa informação poder ser interpretada por mais de um caminho. E ele falava assim, fala, né, tá vivo. Então ele fala assim, era uma vez um pai com 2 filhos. Esse pai bebia muito e batia na esposa. O primeiro filho passou a beber muito e bater na esposa. Perguntaram para o primeiro filho, por que você bebe e bate na sua esposa? Ele diz, porque eu aprendi com o meu pai. O segundo filho não bebia e não batia na esposa. E aí perguntaram para o segundo filho, por que você não bebe e não bate na esposa? E ele fala, aprendi com meu pai. Cada um interpreta do jeito que convém. E a lógica do cancelamento, eu acho que é uma lógica perene, vai acontecer, cada um interpreta como quer, a gente tem liberdade para agir, mas a gente tem, claro, né, respostas do direito para ações exacerbadas, exageradas. Então eu responderia também, complementaria nesse sentido. Sou muito contrário a qualquer tipo de restrição de informação e acho que deve haver a lógica do contraditório para tudo, não para o direito. E acho que a cultura do cancelamento veio para ficar. Eu não tenho como dizer que vai sair da nossa realidade. Acho que ela vai se transformar. Né? Por exemplo, os meus pais, e há uma questão geracional nisso, os meus pais, eles acreditam na primeira verdade que vier e se convier a eles. O Marco falou assim, que existe uma pesquisa sobre esse tema, né, da desinformação e da fofoca. Eu, curiosamente, tenho a pesquisa no meu livro, pelo menos se for a mesma pesquisa. Uma das pesquisas muito interessantes foi feita na faculdade Northeastern University, nos Estados Unidos, que fala sobre fofoca e que mostra que a fofoca se espalha 6 vezes mais rápido do que a verdade. E tem um livro muito interessante que chama Gossip, The Middle Scoop, que é de 1987, que fala a mesma coisa, e aí são boas referências para quem gosta desse tema, correr atrás. Perfeito. Vocês têm mais alguma consideração final a fazer? Os nossos ouvintes aqui, espectadores? Eu posso fazer uma consideração, já que a gente espera o pessoal digitar enquanto isso, mas o tema é muito interessante, não posso perder a oportunidade. Falamos muito do cancelamento, do banimento, lixamento, o assédio, a importunação. Mas algo que eu acho que ainda falta refletirmos nesse debate a respeito da censura, porque nós esquecemos um ator importante, que são as próprias plataformas. Quando isso vem das plataformas, é uma autonomia privada ou é uma censura? Posso responder? Gostaria até dos dois, da posição dos dois. Olha, Marina, existe uma discussão importante, sobretudo nos Estados Unidos, a respeito, e é interessante que é nos Estados Unidos mesmo, né, a respeito do caráter censório da moderação de conteúdo. Eu tive a oportunidade de ler um pouco a esse respeito, e você sabe muito bem, pessoalmente, que eu sou entusiasta da autorregulação.
Eu não posso ser um entusiasta da autorregulação e dizer que os provedores de redes sociais não podem moderar seu conteúdo. Eu, inclusive, publiquei um artigo de uma pergunta que eu fiz para os meus alunos com relação... Naquela época que o presidente prometeu, vou regular a rede social, e rolou uma minuta de um decreto aí entre os grupos de WhatsApp. Eu perguntei para os meus alunos, imagina que vocês estivessem se casando e no meio do casamento tivesse um convidado desagradável. O cara bebeu, o cara está assediando gente, está gritando. O que você faria com essa pessoa? Todo mundo. Eu o convidaria a se retirar. Alguns falaram, eu chutaria o cara, e etc. Mas, basicamente, a conclusão foi essa. E a minha pergunta foi, então, qual o problema da rede social mandar o convidado arruaceiro para fora? Porque, obviamente, a rede social tem um negócio. O negócio da rede social é a sua atenção. E, obviamente, ela quer que você fique lá as much as you can. Né? Então, ela não quer que transitem conteúdos que o afastem. Você, Marina, sabe muito bem, você ainda está na televisão, eu já trabalhei na televisão, por que a gente tem os prêmios de propaganda? Porque a propaganda tem que ser boa. Caso contrário, acontece aquele efeito temido, o zapping. E a pessoa muda de canal e não volta mais. A chance dela não voltar mais é de 10 vezes. Então, eu quero transformar o meu conteúdo publicitário, inclusive, num conteúdo interessante. A rede social também faz isso. Ela quer transformar a timeline dela, o feed de notícias, chame o que for, em conteúdos interessantes. Eu não posso colocar questões relacionadas à automutilação, indução a suicídio, pedofilia, assédio, cyberbullying, drogas, crimes de toda natureza, que é efetivamente o que acontece em ambientes na internet que não possuem moderação. Como, por exemplo, o 4chan, que é uma rede social, tem lá um board, uma timeline, que você pode postar anonimamente e o seu conteúdo é apagado. Conforme a tela, o screen vai passando, o seu conteúdo vai sendo apagado. Então, falam-se as maiores barbaridades. Postam-se as maiores barbaridades nesse lugar. Portanto, eu entendo que, ao contrário, a moderação das redes sociais favorece a liberdade de expressão e não é censura. Mas é óbvio, o que eu acho que pode ter um problema? Transparência. Transparência. Então, eu vejo que elas estão correndo atrás de serem mais transparentes nessa questão da moderação de conteúdo. Mas se jogar a regra do jogo comigo, que eu anuí, e mostrar para mim o que você fez, para mim está suficiente. Marco, olha só, que interessante. Quando você falava, eu pensei em duas coisas. Né? A primeira coisa, o início aqui da nossa exposição foi um chatbot da OAB, né? E o chatbot da OAB, ele tem claro que ele tem vantagens de dinâmica, ele tem vantagens de velocidade de resposta, mas existe uma outra vantagem do chatbot. Você não consegue culpar o chatbot e ficar bravo com ele, porque ele é um algoritmo automático. Então, o que eu entendo é que, muito provavelmente, as respostas para situações de censura sejam algoritmos automatizados. Você fala, mas eu publiquei aqui, como assim não vai sair? E vem uma mensagem automática, de acordo com a análise do algoritmo. Esta publicação viola as políticas da nossa comunidade. O que acontece com o YouTube? Se você está numa academia, num bar, você faz um vídeo, coloca no YouTube e tem lá uma música de fundo, ele fala, opa, aí a nossa política de privacidade, direito de propriedade intelectual, impede que você coloque essa música de fundo. E azar seu, amigo. Você quer usar o YouTube? Quer. É assim. E censura, na minha forma modesta, e de novo, eu não quero ensinar nenhum de vocês algo que vocês sabem muito mais do que eu, censura é a impossibilidade de você apresentar a sua expressão, a sua ideia, a sua opinião. E você não está impossibilitado de apresentar a sua opinião porque ela não vai ser executada no Instagram ou no Facebook. Use outro meio. Você pode ter uma situação de moderação, como você falou, eu concordo plenamente, a casa é minha, você vai se sujeitar às minhas regras, e já que você tem outras possibilidades de apresentar a sua opinião em outros meios, e apresentar em meios menos populares, e você não vai ser censurado por isso, nesses outros veículos, então isso não é uma censura, é uma restrição em um ambiente particular. Minha forma de enxergar. Marina, espero que tenha acrescentado alguma coisa.
Sim, sim, muito bom. Chegou mais uma pergunta aqui do Alan Lima de Souza. Doutores, e quando as informações que resvalam pela imprensa são sigilosas, tem que ter uma filtração para não ser negligente com as perspectivas de possíveis verdades impostas? Pode repetir, Dani, por favor? Quando as informações que resvalam pela imprensa são sigilosas, tem que ter uma filtração para não ser negligente com as perspectivas de possíveis verdades impostas? Eu não consegui entender a pergunta, mas eu vou partir do pressuposto de que se você está diante de uma informação sigilosa que foi publicada, eu acho que é esse o sentido. A informação, ela chega de modo sigiloso pela imprensa e ela é negligente e publica, talvez seja esse sentido. Eu não consegui fazer a conexão com o nosso assunto. Eu vou pedir desculpas, eu não consegui entender a pergunta. Se puder escrever novamente, eu preferiria compreender melhor antes de me posicionar. É que eu acho que foge também um pouco ao tema aqui do nosso debate, mas enfim, como a gente tocou um pouco nesse assunto da imprensa, vieram outras perguntas aqui. Eu vou tentar uma outra aqui de um participante anônimo. O cancelamento ou censura restringe a liberdade? E se restringe, por que ela está sendo tirada? Seria alvo político? Bom, a censura é sempre a antítese da liberdade. A grande questão que a gente precisa, pelo menos na minha opinião, eu tenho me tornado bastante reflexivo com relação a isso, que a gente precisa parar porque assim, se a gente conseguir conceituar os fenômenos de maneira própria, a gente vai deixar de negligenciá-los, né? E o que eu entendo de trabalhar há algum tempo com liberdade de expressão é que a liberdade de expressão é um tema absolutamente negligenciado no Brasil. No Brasil, não se discute liberdade de expressão. Né? O que se discute, na verdade, é uma superficialidade. Ninguém entra a fundo na discussão dogmática, ontológica de liberdade de expressão. Então, é importante que a gente tenha noção de que a liberdade de expressão, ela é fundamental. Todo mundo aqui, todo mundo nessa sala, quantas pessoas tem? Cara, tem 83 pessoas nessa sala agora, às 7h30 da noite, que é um fenômeno. E a gente agradece bastante a audiência e a paciência. Mas se eu perguntar para as 83 pessoas dessa sala, pô, você é favorável à liberdade de expressão? Todo mundo vai falar, claro. Ah, é? Mas o que você acha, por exemplo, do Jair Bolsonaro mandando fechar o Supremo Tribunal Federal? Isso é um absurdo, ele tinha que ser calado. Será mesmo? Né? Eu entendo que sim, porque ele é presidente da República, tá? Mas essa é uma discussão, se de fato ele tem que ser censurado nesse sentido. Claro que eu falar fechamento do Supremo é uma coisa, Jair Bolsonaro falar fechamento do Supremo é outra coisa. A gente sabe disso, é o contexto. Mas a censura, ela é sempre a antítese da liberdade. E mais, eu gosto muito desse livro aqui, este aqui, ó. Chama... Cadê? Puta, tá difícil, tá estourando a luz aqui. Não dá para ver, Marco. Aqui, agora deu. Agora Sensores sim. em ação. Sensores em ação. De Robert Datton. O professor Robert Datton, ele é professor de História na Universidade de Harvard faz muito tempo. E ele é o bibliotecário da Biblioteca de Harvard. Então, ele escreveu esse livro, que é bastante importante, né? Ele analisa os regimes censórios da dinastia dos Bourbon na França, dos Luíses todos, também da época que o Raj ocupou a Índia e, por fim, a época da Alemanha Oriental. Mas eu gosto muito de um documentário, eu gosto muito, chamado Meet the Censors. Meet the Censors, que foi filmado por um documentarista norueguês chamado Harvard Fossum. E o Harvard Fossum, ele partiu desse livro aqui para poder fazer o documentário. E ele foi perguntar para o professor Datton, primeiro episódio, primeira cena, ele foi lá para Harvard perguntar para o professor Datton, professor, queria saber como é que eu faço esse documentário, o que o senhor recomenda? O Datton vira no caminho, vira para ele e fala assim, nem toda censura é ruim. Nem toda censura é ruim. Eu acho que você devia investigar os censores. Pergunta para eles para ver se você tira alguma coisa boa da censura deles. Eu comecei a refletir sobre isso e é verdade. Para escândalo da doutora Marina, da doutora Daniele, do doutor Spencer, de todo mundo, nem toda censura é ruim.
A censura, na verdade, como antítese da liberdade, muitas vezes ela é necessária para preservar a própria liberdade, para salvar a liberdade dela mesma. E nesse sentido, a gente precisa saber divisar entre o que é a censura, intolerância, boicote, cala a boca, já morreu, como disse a ministra Carmen Lúcia, da censura, que é um controle para evitar um mal maior, como disse Oliver Wendell Holmes em Schenck versus United States, 1919, a primeira emenda não protege o sujeito que grita falsamente fogo num teatro lotado, causando pânico. Então, a gente precisa ter isso em mente, que é aquela frase que eu odeio, mas todo mundo gosta. Todos os julgados que eu leio de liberdade de expressão começam assim. A liberdade de expressão não é absoluta. É verdade. A liberdade de expressão não é absoluta. E só para fechar o raciocínio, o direito criminal é a estatização de uma parte da censura. O direito criminal é a forma indireta de dizer o que você não tem liberdade de fazer. Perfeito, pessoal. O pessoal que está participando está elogiando bastante a palestra, parabenizando vocês pelo alto teor do debate. Saímos até um pouco do tema principal, mas não por isso deixou de ser tão brilhante quanto. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma consideração a ser efetuada. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer à Comissão de Liberdade de Imprensa. Para mim foi um grande prazer rever meu amigo antigo, Marco, muito bom, que legal te ver. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu conteúdo, pelo seu conhecimento. Nada mais bonito do que a gente, naquele início em que a gente não sabia nada, reencontrar uma pessoa que agora sabe tanto quanto você, Marco. Muito obrigado, doutora Daniele, muito obrigado, doutora Marina. Doutora Marina, não esqueci da promessa feita antes de abrirem as câmeras. E Marco, vamos ver se a gente cruza e faz alguma coisa dentro da minha comissão de digital. Legal, gente. Pô, Spencer, suas palavras são realmente emocionantes. Eu queria te agradecer pessoalmente pelo debate de alto nível, não muito pela minha pessoa, mas certamente pela sua. E é muito interessante a gente ver que a vida nos levou para caminhos diferentes. De repente, a gente se cruza aqui, casualmente, numa quinta-feira à noite, ainda num evento presidido pela maravilhosa minha amiga, doutora Marina Drive, mediado pela maravilhosa minha amiga, doutora Daniele, e essa comissão maravilhosa. Eu agradeço muito à Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, a que eu tenho muita honra de pertencer aos quadros. Com certeza, Spencer, a gente conversa mais, né? A gente pode cruzar figurinhas aí sobre temas que são de nosso interesse. Queria dizer muito obrigado a vocês que nos assistiram, essas 80 e tantas pessoas, ou 70 e tantas pessoas que tiveram paciência, porque não é fácil ficar no Zoom, ninguém aguenta mais esse negócio, todo mundo quer se encontrar pessoalmente, prometo, a gente vai fazer um evento decente no auditório da OAB, ou não é, Marina? A gente vai fazer. E para não alongar mais, só a gente queria fazer uma exortação a todos e todas, né? E sem ser piegas ou demagógico, eu falo isso de coração. A gente não pode achar que as coisas que acontecem na vida, elas são normais só porque elas foram apresentadas para a gente como normais. A gente precisa ter olhos atentos o tempo todo às anormalidades. E o Brasil está vivendo uma época em que elas são visíveis e flagrantes, de modo que é muito importante que a gente tenha espaços democráticos, liberdade para poder colocar as nossas ideias, muito embora tenha gente que não queira. Obrigado, gente, boa noite e a gente se vê por aí. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos os participantes. Agradeço o convite novamente. Eu registro aqui só a participação da Patrícia Blanco, do Instituto Palavra Aberta, que faz um trabalho maravilhoso nessa área. Vale a pena todo mundo também participar e acompanhar esse trabalho. E, para finalizar, eu deixo a palavra final à doutora Marina Drive, que é a presidente da Comissão da Liberdade de Imprensa. Obrigada, pessoal. Bem, eu ficaria mais um tempo aqui considerável discutindo tudo isso, e assim, porque é muito atual e é muito do dia a dia. Não há quem não seja impactado pelos sistemas que nós estamos falando, porque
As redes sociais não são só sociais, elas se transformaram em política, uma área pública meio oficial de divulgação de autoridades públicas. Então, é algo que está entremeado com a própria cidadania. Então, não, o assunto, ele é muito maior e muito mais complexo do que a gente até coloca aqui. Mas quero imensamente agradecer a colaboração, a participação de todos e, principalmente, a exposição dos 3 colegas que trouxeram pontos importantíssimos e relevantes. Agradeço a todos, em nome da OAB, encerro este webinar e desejo uma ótima noite e que todos se cuidem. Muito obrigada. Obrigada.